E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, hoje vamos ver como o técnico Fábio Carille pode montar o time do Vasco para esse jogo decisivo, válido pela segunda fase da Copa do Brasil, contra o Nova Iguaçu nesta quarta-feira, 9h30 da noite. Cara, o Vasco tem algumas opções novas para o técnico Fábio Carille utilizar, e eu acho que ele pode utilizar esse jogo não como um laboratório, porque é um jogo decisivo, com um adversário complicado, que o Vasco não venceu um bom tempo, mas o Vasco tem muito mais time do que o Nova Iguaçu e precisa vencer esse jogo. E ele pode meio que fazer pequenos testes de como seria o Vasco com dois pontas diferentes, com a formação diferente, para quem sabe buscar o resultado também no próximo sábado contra o Flamengo. Ele pode testar essa formação contra o Nova Iguaçu e ele vai ter a opção do Lodge, que vai estar à disposição, também o Nuno Moreira estará à disposição, o Benjamin Garré estará à disposição. Eu não sei ainda qual é a situação do Tietchan, mas eu acredito que ele não vá para o jogo, que vai ser poupado ali para quem sabe poder jogar o clássico de sábado. Então eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o técnico Fábio Carille pode escalar o time do Vasco para esse jogo contra o Nova Iguaçu, que é importantíssimo para o Vasco na temporada. O Vasco precisa avançar de fase na Copa do Brasil para ter uma competição importante e continuar sonhando aí com um título, por mais que seja difícil e complicado. Show? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E para você que tem interesse em comprar suplementos de qualidade por um ótimo preço, compre na Salt Suplementos. Lá você, utilizando o cupom CLUBISTA5, você tem 5% de desconto nas suas compras. E em qualquer compra que você fizer também, utilizando o nosso cupom, você ganha uma coqueteleira de brinde. Cara, esse whey deles de chocolate belga é o mais gostoso que eu já aproveito. É para você que gosta de ir à academia, treinar, fazer musculação, e você que não faz ainda, deveria estar fazendo, compre o seu whey protein e a sua creatina na Salt Suplementos. A creatina deles também é de ótima qualidade, é uma creatina em gume. É uma creatina tipo como se fosse uma balinha de zero açúcar. Cara, ela é muito gostosa também e vale a pena porque o preço tá bom, e você utilizando o meu cupom de desconto você tem um preço ainda melhor. Então, vá comprar suplementos, compre na Salt Suplementos, lembrando que você também estará ajudando o nosso canal. Beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, está aqui uma possível escalação do Vasco para esse jogo contra o Nova Iguaçu. Lembrando que as escolhas do técnico Fábio Carille para a partida contra o Flamengo foi de iniciar o jogo com a formação com 3 volantes. Ele não colocou nenhum dos reforços para fazer sua estreia, e aí ele alegou falta de entrosamento, falta de adaptação e tudo mais. E no decorrer do jogo ele colocou o Lodge para jogar pelo lado esquerdo, e lembrando que o Lodge no seu time lá na Turquia vinha fazendo a temporada todinha jogando pelo lado direito, e depois ele colocou o Benjamin Garré todo mais pela esquerda, mas já no finalzinho realmente do jogo, então ele não teve tanto tempo para fazer diferença em campo. Eu acredito em um Vasco contra o Nova Iguaçu. Esse jogo será no Newton Santos de novo, com o Léo Jardim no gol, com o Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga com João Vitor e Lucas Freitas, e na lateral esquerda o Lucas Piton. Tô começando a achar que seria uma boa o Vasco negociar o Lucas Piton no meio do ano, vender o Lucas Piton e trazer outro lateral esquerdo, talvez com um pouco mais de velocidade. O Lucas Piton nesse início de ano, nesse início de temporada, vem deixando bastante a desejar, não vem fazendo boas atuações no meu modo de ver. Eu acho que o Vasco precisa de um lateral mais rápido pelo lado esquerdo, mas que também seja um lateral bom tecnicamente. Não adianta só você ter velocidade, ter força, se você não tem técnica, senão aí as coisas não andam. Tem que ser tudo ali equilibrado, tem que ser conciliado. E a dupla de volantes do Vasco deve ser novamente com Hugo Moura e Jair. Eu não acredito no Tietchan sendo colocado para jogar esse jogo, até porque o Tietchan vem de um problema físico e tudo mais. Já foi poupado na partida diante do Flamengo no último sábado. Eu acho que ele vai ser poupado novamente, e a gente deve ter um Hugo Moura e Jair jogando como esses dois volantes do time do Vasco. A gente sabe que contra o Flamengo, o Vasco tinha uma exigência de marcação muito grande pelo meio de campo para não deixar o Flamengo vencer os duelos. Então por isso ele optou por jogar com 3 volantes. Agora, você pegando um Vasco contra o Nova Iguaçu, um jogo que provavelmente o Nova Iguaçu vai se fechar mais e o Vasco vai precisar quebrar o bloqueio do Nova Iguaçu, é mais esperto você tirar um desses volantes e colocar mais um ponta no time. Isso vai deixar o time do Vasco com jogadores com maior capacidade de resolver situações de 1 contra 1 pelos lados do campo. Mas Jair e Hugo Moura é uma boa dupla de volante. O Jair fez um bom clássico contra o Flamengo, voltando a pegar confiança. Eu gosto do futebol do Jair, acho que é um jogador extremamente útil para o Vasco, não é um super craque, mas é bom jogador, e ao lado do Hugo Moura podem fazer uma boa dupla de volantes para o Vasco conseguir essa classificação na quarta-feira. E aí na ponta, pelo lado direito, ele vai ter algumas opções. Ele começou o clássico contra o Flamengo com o Ryan. Ele pode testar o Garré no time titular, mas eu acho que ele vai manter o Ryan no time titular.
Eu acho que ele vai manter o Ryan. O Ryan fez um jogo ali contra o Flamengo, teve a oportunidade de fazer gol, mas não conseguiu ser tão produtivo. Eu acho que ele vai fazer a manutenção do Ryan, mas ele tem a opção de colocar o Garré para jogar no time. Eu acho que o Garré precisa ganhar minutagem. Esse jogo contra o Nova Iguaçu pode ser uma boa opção, tanto se ele for entrar no segundo tempo com mais minutagem ou se ele for começar jogando. Mas eu acho que o Carille pode fazer a manutenção do Ryan na ponta pelo lado direito. Eu aqui tentando entrar na mente do Fábio Carille. E também tem a opção do Lloyd Augusto para jogar pela direita. O Nuno Moreira não fez sua estreia no clássico contra o Flamengo. Dos reforços foi o único que não teve nenhum minuto para jogar. Mas eu acho que o Nuno Moreira tem uma chance grande de começar esse jogo como titular na ponta pelo lado esquerdo. Eu não colocaria o Lloyd como titular pela esquerda se o cara gosta de jogar mais pela direita. Eu deixaria o Nuno Moreira, que estava jogando assim, estava fazendo um bom campeonato português, eu daria essa oportunidade para ele nesse jogo contra o Nova Iguaçu. Mas não me surpreenderia se ele entrasse com o Ryan na direita e o Lloyd na esquerda, também é uma opção. Ou ele entrar com o Nuno na esquerda e o Ryan pelo lado direito. Essa é uma opção. E aí o Coutinho centralizado, eu vejo muitas críticas ao Felipe Coutinho, que é um jogador que não decide clássico e tudo mais. Mas se ele, naquele passe que ele dá pro Ryan, saísse o gol do Vasco e o Vasco tivesse ganhado o jogo, tava todo mundo agora babando o ovo do Coutinho, falando: nossa, olha o passe que o Coutinho achou, olha como o Coutinho joga muito, não sei o que lá. Cara, o Coutinho fez um jogo muito esforçado contra o Flamengo, voltando para marcar. O Vasco não teve por grande parte do jogo a posse de bola realmente no campo de ataque, que é o jogo que o Coutinho prefere. Então ele se esforçou demais, fechou espaço, fechou linha de passe, poderia ter dado uma assistência, as coisas não aconteceram, o chute do Ryan não entrou, mas isso é o futebol. Eu acho que a gente não pode queimar o nosso melhor jogador, minar totalmente a última confiança que tem o Felipe Coutinho. Eu acho que ele é um jogador que ele precisa de força, precisa de apoio do torcedor, porque se ele retomar o caminho do bom futebol dele, o Vasco vai crescer por completo. E aí no comando de ataque, o Verratti. Eu vejo muitos torcedores do Vasco pedindo para o Ryan ser testado como centroavante em alguns jogos, dar essa oportunidade para o Ryan jogar como centroavante, por exemplo, colocar o Garré em uma ponta, o Nuno na outra e o Coutinho no meio, deixaria o ataque do Vasco realmente bem mais móvel, mais rápido, com mais velocidade. Mas eu acho muito difícil o Fábio Carille tirar o Verratti do time, que é um jogador extremamente importante. Mas é algo que eu acho que em algum momento poderia ter sido testado. Pode sim ser testado em algum momento, dependendo da característica do adversário. Jogos que o Vasco precisa de mais velocidade no contra-ataque, o Ryan é muito mais rápido do que o Verratti. O Verratti, se você dá uma enfiada de bola para ele para correr contra o zagueiro adversário, ele não vai ganhar. Agora o Ryan pode ganhar na força e na velocidade. Mas basicamente esse deve ser o time do Vasco contra o Nova Iguaçu: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Jair, Ryan, Coutinho, Nuno Moreira ou Lloyd Augusto e o Verratti no comando de ataque. Beleza? Eu não acho que ele vai entrar com o Garrett titular, mas se entrar, eu acho que seria também uma boa opção para testar aí os nossos pontas, colocar os jogadores para ganhar minutagem, para estarem mais prontos para o clássico de sábado contra o Flamengo. Um jogo difícil, mas Vasco não desacredite, cara. A gente já viu viradas muito grandes do Vasco, não é impossível ganhar do Flamengo, cara. Não é impossível. Dá pra gente conseguir esse resultado, a gente precisa acreditar. Eu sei que tá chato, eu sei que tá muito difícil, a gente não tá mais suportando ver clássico contra eles, mas a gente precisa passar também essa confiança para os atletas em campo. É possível, não é impossível, dá pra fazer. É o Vasco, cara. E é isso, abração do Francesco, nós fui. Comenta aqui embaixo o seu palpite sobre Vasco Nova Iguaçu. Fui.